Bem-vindos de volta, amantes do deus marcial. No episódio anterior, Yeon Vaseol veio buscar a filha de volta como se ainda fosse dona dela, mas Yeon queria provar que já não pertencia a ninguém. Foi aí que Kim Jo-yeol decidiu intervir. Então hoje, estamos prestes a ver o que acontece quando ele se mete nos assuntos da família Seol, porque toda ação tem consequências. Vamos direto ao ponto. Kim Jo-yeol entrou sem hesitar e desferiu um chute direto na mão estendida de Yeon Vaseol, impedindo-a. Até Yeon foi pega de surpresa, porque, fosse o que fosse que ela esperava, claramente não era esse homem se jogando no meio do desastre familiar como se tivesse sido convidado. Jo-yeol franziu a testa e exigiu saber o que Yeon Vaseol achava que estava fazendo. Porque, do ponto de vista dele, ela estava seriamente tentando arrancar o braço da própria filha. Yeon Vaseol olhou para ele com claro desagrado e respondeu que uma mãe estava ensinando uma lição à filha, o que significava que aquilo não tinha nada a ver com ele. Isso só o deixou ainda mais irritado, e ele perguntou se aquilo era alguma nova versão da criação moderna, porque tinha acabado de ouvir a mesma desculpa de um idiota que dizia que ninguém devia interferir enquanto ele batia na própria irmã. Essa comparação acertou em cheio e fez a mulher parar por um instante, porque ela realmente não sabia nada sobre técnicas de criação. Olhando para a relação dela com a filha, eu não estou nem um pouco surpreso. Mas então a atenção de Yeon Vaseol quase imediatamente se voltou para algo mais estranho. Ela não conseguia entender como Jo-yeol tinha bloqueado seu ataque sem que a perna dele tivesse congelado. A mãe segurou o próprio ombro e perguntou por que aquilo tinha doído em primeiro lugar, e a resposta a perturbou ainda mais. Ela havia imbuído aquele golpe com o poder da sua constelação, e mesmo assim ainda não tinha sido suficiente para feri-lo. Será que isso poderia significar que a mana de Kim Jo-yeol era mais forte? A expressão de Jo-yeol se fechou, e ele imediatamente mandou Choi-Arrin tirar Yeon dali. Ela concordou na hora, mas Yeon retrucou em frustração, dizendo que ele tinha enlouquecido porque ela também queria lutar, e aquilo ainda era assunto da família dela. Esse orgulho durou exatamente até mandarem ela olhar primeiro para a perna direita e só depois voltar a falar de assuntos de família. Choi-Arrin assegurou enquanto Jo-yeol continuava avançando, dizendo que nenhum professor de verdade ficaria de lado enquanto seus alunos estivessem em perigo, então todo mundo precisava sair do caminho e deixar que ele resolvesse aquilo. E, para Yeon, aquele momento teve um peso diferente. Ela percebeu de forma constrangida que era isso que significava realmente ter um professor, e não apenas alguém que ficava na frente de uma sala de aula desperdiçando oxigênio. Enquanto isso, Yeon Vaseol recuou um passo e encarou Kim Jo-yeol de novo, claramente incapaz de processar como esse homem podia afirmar ser professor andando por aí com roupas esportivas, como se tivesse saído de uma academia de ginástica em vez de uma escola. Ela o analisou e disse sem rodeios que ele claramente não gostava dela, então perguntou o que tinha feito Jo-yeol mudar de ideia depois de brigar com Yeon na academia Lotus Branca. Jo-yeol respondeu sem muita emoção, dizendo que não era nada disso e que aquilo era simplesmente uma questão de interesse mútuo. Essa explicação só deixou Yeon Vaseol ainda mais confusa, então ela insistiu de novo e depois decidiu que havia uma maneira mais simples de resolver a questão. Se ele queria ficar ali como professor, então ela testaria se ele realmente tinha habilidade para merecer esse título. Jo-yeol assumiu sua postura e imediatamente percebeu que essa suposta matriarca composta era, na verdade, tão cabeça quente quanto a filha. Ele se lembrou de que, de alguma forma, tinha conseguido bloquear o ataque anterior dela com o pé, mas também sabia que não seria capaz de absorver aquela quantidade de magia repetidas vezes como se fosse algum tipo de código roubado de promoção. Então ele mudou de estratégia ali mesmo. Em vez de tentar enfrentar o poder dela de frente, Jo-yeol decidiu que iria desviar dos golpes e mirar nas articulações sempre que surgisse uma abertura. Yeon Vaseol atacou de novo, rápida e precisa, mas Jo-yeol se desviou para o lado e se abaixou quando o gelo atravessou a porta atrás dele. O frio se espalhou por toda parte. As máquinas da academia já eram. Um único olhar foi suficiente para o nosso garoto entender o problema. Yeon Vaseol não precisava de contato direto para congelar objetos, o que significava que ela também podia disparar estacas de gelo pelas mãos. Mas, em vez de parecer abalado, Jo-yeol ainda encontrou tempo para reclamar.
Ele olhou por cima do ombro para a inimiga e disse que os equipamentos esportivos eram uma das poucas coisas úteis na academia dele, então realmente esperava que Yonva Seol pretendesse pagar pelo estrago depois. Yonva Seol não se deu ao trabalho de discutir e simplesmente atacou de novo, dizendo que pensaria em compensação se ele a derrotasse primeiro. Zhou You permaneceu calmo e observou a mão vindo em sua direção. Naquele momento, ele entendeu o verdadeiro problema. Mesmo que desviasse desse golpe, Yonva Seol poderia simplesmente liberar ainda mais estacas de gelo. Mas usar a própria mana para aguentar o impacto também não fazia sentido, já que a constelação continuava alimentando de mana a Mãe Furiosa. Se o nosso garoto continuasse desperdiçando a própria energia daquele jeito, concluiu que perderia. Então, quando a próxima abertura apareceu, ele parou de pensar em defesa e se moveu. Ele atingiu o antebraço dela, redirecionou o ataque para cima e fez a força desperdiçada dela se chocar contra o teto em vez de contra ele. Yonva Seol olhou para cima com irritação evidente, já percebendo que tinha acabado de lançar uma enorme quantidade de poder no vazio. E, antes que pudesse se recuperar completamente desse erro, Zhou You já estava parado bem na frente dela, sorrindo. Então veio seu soco característico, desferido com aquele sorrisinho arrogante dele, tão irritante que fazia o golpe parecer ainda mais humilhante, como se a adversária nunca tivesse realmente importado. O golpe acertou em cheio o corpo de Yonva Seol e arrancou o ar de seus pulmões antes de arremessá-la para trás. A mulher caiu no chão com dor, e todo aquele poder divino emprestado não fez absolutamente nada para salvá-la do impacto. Qin Zhou You não a perseguiu. Ele apenas ficou ali, olhando para ela de cima, com o mesmo sorriso ainda no rosto, e ela encarou a cena em choque, porque acabará de ver a própria mãe ser derrubada, e o poder da constelação não a tinha salvado de nada. Yonva Seol admitiu que Qin Zhou You realmente era impressionante. Naquele ponto, ela finalmente entendeu por que ele havia se chamado de professor. Mas, mesmo reconhecendo a força dele, ainda disse que levaria a filha para casa. Qin Zhou You já não conseguia mais entender do que ela estava falando, mas Yonva Seol deixou tudo dolorosamente simples. Aquela era uma ordem da constelação soberana deles, e mesmo que ela falhasse, outra pessoa seria enviada em seu lugar. Yelan perguntou o que exatamente aquilo queria dizer, porque ninguém sequer tinha se dado ao trabalho de perguntar nada a ela. A mãe respondeu sem hesitar que ninguém iria perguntar, porque, no clã deles, a ordem do mestre estava acima de tudo. Essa resposta esmagou qualquer calor que ainda pudesse existir naquele lugar. Yelan perguntou em voz baixa se isso significava que ela teria de continuar lutando contra eles repetidamente, mesmo que não quisesse. Yelan gritou com a mãe para que parasse de uma vez e a deixasse em paz. Nesse momento, a expressão de Zhou You endureceu. Em vez de discutir com ela de novo, ele fez a pergunta que provavelmente ninguém naquela família esperava ouvir. O que exatamente ele precisava fazer para encontrar a constelação deles? Yonva Seol nem soube como reagir no começo, e Zhou You expôs calmamente sua lógica para ela. Se outra pessoa iria substituí-la de qualquer forma, então a solução mais fácil era óbvia. Ele simplesmente daria uma lição na própria constelação. Foi nesse ponto que até a mãe pareceu horrorizada. Ela perguntou se Zhou You tinha alguma ideia do que estava propondo e se ele estava falando sério. Pessoas comuns só podiam encontrar uma constelação por meio da santificação, e mesmo isso exigia uma concentração enorme de mana. Além disso, a família dela não era estúpida a ponto de permitir que alguém perigoso chegasse perto do relicário sagrado. Zhou You olhou de volta para ela e disse que existia outra maneira. Ele explicou que era possível atravessar para o reino mental quando alguém entrava em contato com o artefato divino, e isso a desestabilizou imediatamente, porque ele não deveria saber daquilo. Yonva Seol chegou até a perguntar se caçadores aprendiam esse tipo de coisa casualmente na escola dele, porque a informação estava correta. Então ela mesma explicou o resto. O relicário sagrado agia como uma ponte entre mundos, e, assim que alguém entrasse em contato com ele, essa pessoa apareceria imediatamente diante do Rei nas Neves Profundas. Mas, ao contrário do mundo mortal, onde o poder de uma constelação era limitado, o reino da imagem mental era um subespaço totalmente sob o controle desse ser. E, dentro de um lugar assim, a essência humana talvez nem sobrevivesse.
Yonvaseol advertiu que a aura divina sozinha poderia despedaçar uma pessoa até não sobrar nada, mas Zhou Yu ouviu cada palavra sem recuar. Então, no fim, ela perguntou diretamente se Zhou Yu ainda queria seguir com aquilo, e ele respondeu que sim. Yonvaseol se levantou e disse que entendia, mas que não era possível fazer aquilo imediatamente. Ela não podia deixar um estranho tocar no relicário sagrado só porque ele tinha pedido com educação. Então ela impôs sua própria condição. Disse que a família enviaria um convite para ele em uma semana e, até lá, ninguém viria atrás da filha dela nem dele. Zhou Yu concordou, mas Yonvaseol foi além e perguntou o que ele pretendia fazer se fosse derrotado naquele reino mental. Ela interrompeu na hora, perguntando que tipo de absurdo ela estava falando agora, mas Yonvaseol insistiu que, se iriam prosseguir apesar de todos os riscos e restrições, então fariam isso por meio de um acordo formal. E Zhou Yu, naturalmente, aceitou antes que qualquer outra pessoa pudesse tentar impedi-lo. Ele declarou que, se perdesse, então sua vida ficaria inteiramente nas mãos de Yonvaseol. Mas o nosso garoto não parou por aí. Ele disse que, se derrotasse a constelação deles, então Yonvaseol deixaria Yana em paz pelo resto da vida, e, a partir daquele momento, seria ele quem cuidaria dela. Isso foi o suficiente para deixar Yana atonita e visivelmente abalada. Yonvaseol não conseguia entender de onde vinha toda aquela confiança, mas aceitou os termos mesmo assim. Então ela se virou e saiu do recinto. Zhou Yu observou ela ir embora, e, no momento em que ela virou as costas, a raiva que ele vinha segurando finalmente apareceu em seu rosto. Uma semana depois, ele estava cara a cara com o rei nas neves profundas. A constelação olhou para ele com desagrado aberto, e a história voltou alguns dias no tempo, para o que tinha acontecido dentro do dormitório Valhalla. A fechadura se abriu, e Zhou Yu disse que a porta estava aberta. Depois de acender a luz, ele disse a Yelan que ela poderia ficar ali por enquanto. A garota olhou ao redor, confusa, e disse que tudo bem, mas o lugar não se parecia em nada com qualquer dormitório que ela esperava. Parecia mais a casa de uma família rica, o que só tornava tudo ainda mais estranho. Então ela se virou e perguntou se ele realmente ia deixá-la morar ali sozinha. Zhou Yu ficou com as mãos nos bolsos e disse que sim, explicando que tinha recebido a opção de se mudar para um quarto premium, mas preferiu continuar onde estava. Yelan baixou o olhar para o chão, envergonhada, e fez a pergunta que claramente vinha incomodando-a o tempo todo. Por que Zhou Yu se importava tanto com ela? Mas o nosso garoto não entendeu a pergunta. Então Yelan explicou que, quer a família atacasse ou não, aquilo ainda era um problema entre ela e eles, e ela realmente não entendia por que Zhou Yu estava disposto a se envolver a esse ponto. Então perguntou diretamente se ele estava preparado para ir tão longe só porque ela era sua aluna. Zhou Yu coçou a nuca e respondeu que o fato de ela ser sua aluna era apenas um dos motivos. O motivo maior era muito mais simples. Ele odiava pessoas que agiam como a mãe dela. Kim Zhou Yu lembrou da forma como a mãe dela tinha agido e disse que pessoas assim sempre se comportavam do mesmo jeito. Elas se apoiavam em posição, poder e autoridade familiar, depois esperavam que todo mundo obedecesse em silêncio porque alguém acima delas tinha decidido que era assim que as coisas funcionavam, e ele já estava farto desse tipo de abuso descarado. Foi exatamente por isso que ele interveio. Ele perguntou a Yelan se ela tinha se sentido desconfortável com o que aconteceu, e ela negou de maneira sem jeito. A garota já estava coçando a bochecha como alguém tentando esfregar o constrangimento para fora da existência. Então, depois de hesitar por um momento, admitiu que ninguém jamais tinha ido tão longe por ela antes e decidiu que o mínimo que podia fazer era agradecê-lo. Zhou Yu sorriu. Mas, em vez de deixar o momento continuar suave, ele a avisou de que o treinamento que estava por vir provavelmente faria com que ela se arrependesse dessas palavras de gratidão. Então ele voltou a ficar sério e disse que queria perguntar uma coisa. Perguntou se o Rei Profundo da Alta Montanha era realmente a constelação dela, e Yelan corrigiu imediatamente a forma como ele falou, porque aparentemente até o título precisava estar exato. Zhou Yu disse que isso não importava e perguntou que tipo de ser aquela constelação realmente era. Yelan pensou por um instante e admitiu que mal sabia qualquer coisa.
Tudo que realmente sabia era que ele controlava o gelo e, além disso, seu conhecimento era extremamente limitado. Então ela acrescentou algo ainda mais estranho. Ela tinha ouvido dizer que ele normalmente nunca interferia nos assuntos da família, a ponto de alguns membros do clã nem sequer saberem quem ele era. Isso fez Zhou Yu parar, porque entrava diretamente em conflito com o que Yonva Seol tinha dito antes. Ele apontou isso imediatamente, perguntando como aquilo fazia sentido quando a matriarca tinha afirmado que a constelação lhe ordenara pessoalmente trazer Yenan de volta. Yenan baixou o olhar e admitiu que era verdade, mas, pelo que se lembrava, ela mesma nunca havia tido contato direto com ele nem uma única vez. Ela foi além e disse que nunca sequer recebeu a suposta proteção da constelação que, segundo diziam, envolvia toda a família desde o nascimento. Todo mundo parecia receber essa bênção automaticamente, mas, para ela, não havia havido nada, e claramente ela não entendia o motivo. Zhou Yu fechou os olhos por um momento, depois sorriu daquele jeito que normalmente significava que alguém estava prestes a ter um péssimo dia. Se era realmente assim que as coisas estavam, então ele disse que primeiro arrancaria toda a besteira daquela constelação na pancada e depois tiraria as respostas dele. Com isso decidido em sua mente, ele disse a Yenan para descansar e clarear a cabeça, porque em breve ela precisaria guiá-lo até a família dela. A garota concordou e, depois que Zhou Yu saiu do quarto, ficou observando ele ir embora, envergonhada. Yenan apertava os punhos contra o peito enquanto o coração batia tão rápido, como se ela ainda estivesse tentando entender que tipo de pessoa tinha acabado de entrar em sua vida. A cena mudou para o quarto de Kim Zhou Yu, onde ele estava ao telefone com Adélia. Ela atendeu, perguntou como poderia ajudar, e o nosso protagonista disse que tinha um pedido. No momento em que ele mencionou que havia lutado contra a chefe do clã Seol da Neve, Adélia ficou visivelmente chocada e perguntou o que, afinal, tinha acontecido. Zhou Yu tratou do assunto com uma facilidade suspeita, dizendo que a mulher tinha vindo procurar a filha e que eles apenas tiveram um pequeno desentendimento, o que era uma maneira muito educada de descrever uma luta que destruiu propriedade da academia. Adélia percebeu rapidamente o que isso significava e perguntou se a descendente direta da família agora estava em Valhalla. Zhou Yu mencionou a academia danificada e perguntou se Adélia poderia cuidar do problema com os equipamentos, e ela respondeu que podia, já que provavelmente não era nada muito sério. Ele pediu que ela resolvesse isso por ele, assim que ela concordou, foi direto à verdadeira questão. Queria saber se ela sabia alguma coisa sobre a constelação daquela família. Adélia disse que o pouco que tinha ouvido não ajudava muito. Assim como a própria família, a constelação supostamente ficava fora das disputas internas, e, por causa dessa indiferença, até mesmo a família sabia muito pouco sobre ela. Essa resposta só levantou outro problema. Zhou Yu disse que entendia e perguntou se o bobinho deles, a constelação deles, já tinha despertado. Sentada à mesa, Adélia respondeu que não, explicando que, assim como da outra vez, não houve nenhuma resposta. Parecia que os efeitos colaterais da materialização eram bem severos. Isso fez o nosso garoto se perguntar se as constelações podiam se encontrar entre si. Mas isso parecia altamente improvável. A Adélia soou envergonhada depois disso e trouxe outro pedido, o mesmo de antes, pedindo que ele mencionasse o bom trabalho dela para a constelação soberana deles. Zhou Yu disse a ela que estava ficando confortável demais com ele, então encerrou a ligação. Enquanto isso, Adélia murmurou um pedido de desculpas bem antes de a chamada terminar. Mas o problema maior permaneceu exatamente onde estava. Ninguém sabia absolutamente nada sobre a constelação do clã Seol da Neve. Então Brace falou e apontou que toda essa abordagem não parecia nada com ele. Zhou Yu perguntou o que ele queria dizer. O homem mascarado respondeu com uma honestidade brutal. Fazer perguntas primeiro não era o estilo habitual dele, porque normalmente ele descobria as coisas depois de dar um soco na cara de alguém. Zhou Yu admitiu isso, mas o motivo era que, embora estivesse ficando mais forte, ainda estava longe do nível que tinha no passado. Então avançar contra uma constelação sem saber o que estava enfrentando parecia perigosamente idiota. Brace olhou para ele com certa surpresa, provavelmente porque ouvir cautela vindo de Zhou Yu era como receber uma palestra sobre segurança contra incêndio de um lança-chamas.
Mas o nosso protagonista continuou e acrescentou que a luta aconteceria dentro do reino mental, onde as constelações podiam liberar todo o seu poder. Isso levou Zhou Yu a uma pergunta natural. Se o próprio Brace era uma constelação, então por que tinha sido tão fraco no reino mental? Pelo status dele, deveria ter sido capaz de se manter em pé de igualdade com qualquer outra constelação ali. Brace pensou a respeito e disse que, se Zhou Yu realmente pretendia lutar dentro do reino mental, então pelo menos poderia lhe dar algum conselho. O poder naquele reino não estava ligado à força física de um ser no mundo real. Zhou Yu perguntou no que deveria se apoiar, então. Brace explicou que o poder no reino mental era baseado no nível de força do qual eles tinham consciência. Zhou Yu imediatamente se irritou e disse que aquilo parecia exatamente a mesma coisa, o que, para ser justo, era uma reação bem justa. Mas Brace cruzou os braços e respondeu que, para uma pessoa comum, talvez realmente não houvesse diferença. Mas Zhou Yu não era comum. Ele também tinha sido Qin Yunho antes de reencarnar. Brace o lembrou de não se esquecer disso, e dessa vez a mensagem pareceu surtir efeito. Zhou Yu sorriu, abriu o olho e decidiu que só restava uma coisa a fazer. Ele só precisava ir até aquela constelação e espancá-lo. Algumas semanas depois, a cena mudou para a China, para a propriedade do clã Seol da Neve. Qin Zhou Yu estava ali com Yanlan, diante de Yonva Seol e de todos os discípulos deles. A mulher franziu a testa e admitiu que ele realmente tinha vindo, o que parecia surpreendê-la e agradá-la ao mesmo tempo. Zhou Yu perguntou por que não viria, então conferiu se ela tinha recebido permissão. Yonva Seol não respondeu com palavras, mas sim com um olhar, então mandou que ele a seguisse. Nosso protagonista disse casualmente a Yanlan que estava tudo bem e que logo voltaria. Então ele foi com Yonva Seol em direção a um conjunto de portas. A mulher abriu as portas, e eles entraram em uma vastidão congelada. Zhou Yu olhou ao redor e se perguntou que lugar era aquele, porque não havia nenhum cômodo à vista. Yonva Seol abaixou a mão na neve, puxou um baú debaixo dela e o abriu com a mesma calma de quem estivesse pegando compras no mercado. Então, enquanto manuseava o relicário, disse que, depois de voltar de Valhalla, tinha passado muito tempo pensando no que faria com ele se perdesse. Ela se virou e perguntou se ele queria se tornar um escravo da família deles, o que realmente era uma forma encantadora de motivar um convidado. Zhou Yu franziu a testa e a lembrou de que já tinha dito para ela inventar o castigo que quisesse, então pediu apenas que entregasse a luva. E foi o que ela fez. A luva estava praticamente ardendo com uma aura azul. No momento em que ele a apertou na mão, o mundo mudou. Ele se viu diante do rei nas neves profundas. E a constelação exigiu imediatamente saber quem ele era. Zhou Yu ergueu o punho e respondeu dizendo que ele devia se apresentar primeiro. O ser o encarou e percebeu na mesma hora que aquele não era um de seus discípulos, embora houvesse algo familiar nele. Quem era esse garoto? Então, enquanto segurava um bloco de gelo, comentou que aquele homem parecia ter causado bastante problema para essa família. Zhou Yu sorriu e disse que ele parecia surpreendentemente perceptivo, então se ofereceu para se apresentar. Mas o rei não tinha interesse em conversa educada e se moveu, deixando claro que os nomes podiam esperar até Zhou Yu sobreviver primeiro ao seu ataque. Zhou Yu reconheceu imediatamente aquilo como um ataque à distância. Uma enxurrada de pequenas estacas de gelo foi disparada direto contra ele. Elas atingiram alguma coisa, causando um enorme estrondo no gelo. Mas, quando o rei olhou para baixo de seu trono, sua expressão mudou. Zhou Yu ainda estava ali, completamente ileso, com as mãos nos bolsos, como se o ataque nem tivesse valido a pena reagir. O rei admitiu que não esperava que o garoto conseguisse evitar aquele golpe. Então acrescentou que um salto normal não deveria ter sido suficiente para escapar. Então Qin Zhou Yu provavelmente tinha usado mana para se impulsionar naquele momento. Levantando-se do trono, ele finalmente reconheceu que Zhou Yu não era um inseto irrelevante, afinal. Então o ser começou a se apresentar. Disse que tinha a intenção de compartilhar seu nome verdadeiro, mas o havia esquecido depois de ser selado naquele lugar, então o nome atual teria de servir. Zhou Yu cobriu o rosto com uma mão porque uma nevasca repentina começou.
enquanto a constelação continuava com toda a dignidade de um homem escrevendo a própria entrada dramática. Muitos o conheciam como o Rei nas Neves Profundas. Então a constelação acrescentou que seus seguidores um dia o chamaram de Deus do Caos. E aqueles que o temiam lhe deram o nome de Demônio da Neve. Zhou Yu continuou ouvindo o Rei nas Neves Profundas e esperou calmamente que ele terminasse sua apresentação. Foi então que a constelação lhe disse que as pessoas combinaram esses dois títulos, e no fim, passaram a chamá-lo de Deus Caótico da Neve. Nosso protagonista sorriu antes de se apresentar simplesmente como Qin Zhou Yu. O Deus Caótico da Neve repetiu o nome e disse que era bom. Declarou que se lembraria dele enquanto o atacasse. Zhou Yu olhou ao redor e viu o gelo se formando no chão. Ele imaginou que o Deus Caótico da Neve tinha fechado suas rotas de fuga, mas claramente ele não estava tentando fugir. Enquanto isso, a constelação veio com os punhos em vez de permanecer à distância. À medida que avançava, Zhou Yu observava calmamente o gelo se acumulando aos seus pés. Ele observou, com aquele tipo de irritação seca que só ele conseguia demonstrar numa situação dessas, que realmente não estava com vontade de despedaçar estacas de gelo com as próprias mãos. Qin Zhou Yu decidiu que não havia outra escolha, então finalmente sacou sua arma. O Deus Caótico da Neve olhou para ela como se lembrasse daquela espada, mas não teve muito tempo para pensar nisso. Porque Zhou Yu imediatamente abaixou a espada e estilhaçou o gelo em pedaços. A corrente congelada se rompeu no contato, e pequenas lanças de gelo voaram de volta. Ainda assim, a constelação bloqueou a próxima onda de espinhos e olhou para Zhou Yu com interesse. Perguntou se o nosso garoto realmente estava planejando responder gelo com gelo. Patético. Então, quase como um rei dando uma aula no meio de uma tentativa de assassinato, ele explicou que cada traço de neve e gelo naquele espaço era controlado por ele. Zhou Yu apenas deu um sorriso de canto enquanto avançava na direção do Deus Caótico da Neve e perguntou se isso era mesmo verdade. Então ele golpeou de baixo para cima com aquele sorriso confiante e maligno. Esse ataque forçou a constelação a bloquear a espada com a mão. E o rei percebeu instantaneamente o que tinha acontecido. Zhou Yu não estava tentando dominá-lo com ataques congelados de forma alguma, ele só tinha usado aquele momento para se aproximar e, embora admitisse que a ideia não era ruim, descartou-a dizendo que faltava a Zhou Yu poder para fazê-la valer. Qin Zhou Yu, porém, perguntou se ele tinha tanta certeza assim. A mão do Deus Caótico da Neve já estava tremendo enquanto ele duvidava se não era ele quem estava sem poder. E, antes que o rei pudesse processar aquilo por completo, Zhou Yu reuniu mana vermelha e perguntou se esse ataque também seria fraco. O nosso garoto enterrou o punho na constelação sem lhe dar tempo suficiente para reagir. O golpe acertou em cheio, e o Deus Caótico da Neve foi lançado para trás com força suficiente para se chocar contra o próprio trono. Zhou Yu pareceu até satisfeito e comentou que fazia tempo desde a última vez em que podia usar seu verdadeiro poder novamente. O rei se debateu e admitiu que o ataque imbuído de mana de Zhou Yu era incrível. Então ele olhou para a espada de novo e de repente entendeu o que estava enfrentando. O homem diante dele era o deus das artes marciais. Zhou Yu sorriu diante disso e, com aquele tipo de confiança descarada, confirmou a suspeita dele. Seus discípulos costumavam chamá-lo por esse nome. Mas sim, a constelação estava absolutamente correta. Essa resposta fez o rei parar e se lembrar de algo de 300 anos antes, porque, embora não pudesse afirmar grande familiaridade com esse título, já tinha visto aquele poder com os próprios olhos uma vez. A história mudou para as Montanhas Nevadas, 3 séculos no passado. O rei estava cercado por uma horda gigantesca de monstros. Cadáveres já jaziam por toda parte ao redor dele, e ele acreditava ter lutado o melhor que podia, mas mesmo assim sabia da verdade. O número de inimigos era grande demais para que ele pudesse lidar com todos sozinho. Os goblins, os golems, os elementais continuavam se aproximando. Foi aí que o rei entendeu que não sairia vivo daquela batalha. Então ele aceitou a ideia de que, se fosse morrer ali, pelo menos arrastaria o máximo possível deles consigo antes do fim. E então ele viu algo que nunca esqueceu. Uma figura apareceu diante dele e ficou entre ele e todo aquele exército sem recuar nem um centímetro.
O rei se lembrou de encarar as costas do deus das artes marciais e se perguntar por que aquele homem tinha aparecido ali, por que tinha escolhido ajudar e como conseguia permanecer tão calmo diante de tantos inimigos. Então sua espada negra se moveu. E, com um único golpe, o exército inteiro foi exterminado. Isso foi tudo que Isaac precisou ver. Quando o campo de batalha ficou em silêncio e só os dois permaneceram, ele nem conseguiu falar, porque poder nesse nível não era o tipo de coisa que alguém confundia com outra coisa. De volta ao presente, o deus caótico da neve confirmou que era a mesma mana de antes e olhou para Qin Zhou-Yu. Ele sabia com certeza que, por mais diferente que Zhou-Yu parecesse agora, aquele ainda era o mesmo deus das artes marciais. Zhou-Yu perguntou se deveriam continuar ou se talvez a constelação quisesse tomar a iniciativa desta vez. O rei se endireitou e disse que seria como o deus das artes marciais desejasse, porque estava esperando por esse dia há muito tempo. Então abriu os braços e declarou que lutaria com todo o seu poder. Enquanto aquele duelo continuava ganhando intensidade, a cena cortou para Yenan esperando no salão de recepção. Ela estava sentada de braços cruzados até notar movimento à frente. Quando ergueu o olhar, viu o que claramente esperava evitar. Havia pessoas atrás das portas. Muitas delas, e todas a encaravam através do papel como se ela fosse algum animal raro em exibição, o que era exatamente o motivo pelo qual Yenan nunca quis voltar para aquele lugar. Enquanto estava sentada ali, lembrando-se de Zhou-Yu dizendo para ela descansar e se recompor antes de guiá-lo pela propriedade da família. Seus pensamentos vagaram até que dois rostos familiares deram um passo à frente ao reconhecerem Yenan imediatamente. A filha mais velha do clã Seol da Neve, Irin Seol, e a segunda filha, Fei Seol, estavam ali em choque. Yenan perguntou de imediato o que elas queriam, ou se tinham vindo porque estavam interessadas em levar um soco na cara. Fei negou isso na hora, elas só tinham vindo vê-la, já que Yenan finalmente tinha conseguido sair do Palácio Lotus Branca. Enquanto Irin acrescentava que começar uma briga seria inútil se elas não conseguiam derrotá-la de qualquer forma. Yenan mostrou as janelas para elas e disse que, se tinham vindo só para olhá-la, então podiam ficar lá atrás com o resto dos idiotas e continuar encarando. Irin coçou a cabeça de forma constrangida e disse que, na verdade, tinha vindo se desculpar pelo mal-entendido entre elas, porque desculpas assim deviam ser feitas cara a cara. Isso pegou Yenan de surpresa. Fei baixou o olhar e explicou que, como Yenan tinha sido levada ao Palácio Lotus Branca logo depois da briga delas, nunca tinham realmente tido a chance de conversar antes. Então, mesmo que fosse tarde, ela queria fazer isso agora, e depois admitiu que palavras sozinhas quase não significavam nada, mas ainda assim pediu para ser perdoada pela forma como Yenan tinha sido intimidada. Yenan não deixou isso passar tão fácil. Ela perguntou o que elas queriam em seguida, porque ir até lá só para se desculpar não parecia coisa delas. Então ficou irritada e perguntou se ela realmente deveria acreditar que aquilo era sincero em vez de apenas mais uma tentativa de se salvarem agora que ela estava ali. Irin rapidamente estendeu a mão e mandou que ela esperasse, porque sabia que provavelmente parecia isso mesmo, mas elas não tiveram escolha. Ela insistiu que Yenan precisava ouvi-las, então explicou que toda tentativa que fizeram de encontrá-la antes tinha sido bloqueada pela mãe delas. Isso deixou Yenan genuinamente confusa, mas Irin ainda não tinha terminado. Ela revelou que a mãe delas também tinha ordenado que mantivessem Yenan longe do treinamento. Isso atingiu Yenan com força suficiente para deixá-la completamente atordoada. Yenan sempre acreditou que elas a tinham evitado por ciúme, então perguntou se esse não tinha sido o motivo o tempo todo. Fei baixou o olhar e admitiu que sim, elas tinham invejado Yenan. Mas nunca tinha sido uma inveja feia. Disse que sempre tiveram orgulho de Yenan e das habilidades dela. Porque faziam parte do mesmo clã e deveriam se apoiar por causa disso. Então, graças a Yenan, a família tinha conquistado reconhecimento de verdade. Irin então puxou Fei para mais perto e relembrou o momento em que a mãe delas as reuniu para uma conversa importante, na qual ordenou que garantissem que Yenan não pudesse mais participar do treinamento. Ali, Irin explicou que a mãe tinha pintado Yenan como uma ameaça na disputa para se tornar a próxima chefe da família. Ela disse a elas que, não importava o quanto as apoiasse,
os anciãos ainda escolheriam Yenna no fim, e, por causa disso, elas foram pressionadas a seguir cada ordem que ela dava. Yenna se lembrou do quanto aquela situação a tinha enfurecido, enquanto Irem admitia que, no fim, elas fizeram o que a mãe exigiu. Mas então ela acrescentou que a mãe ainda estava errada sobre uma coisa. Nenhuma das duas jamais quis o posto de chefe da família. Então ela corrigiu até isso, dizendo que seria mais preciso afirmar que elas não deveriam querer aquilo, e foi nesse ponto que Yenna perguntou sobre o que exatamente elas estavam falando. Antes que a resposta viesse, Hyeon-seol apareceu na porta e perguntou se ela queria ouvir a história completa em detalhes, direto da própria boca dela. A narrativa voltou bruscamente ao duelo, onde o rei atacou o deus das artes marciais com espinhos de gelo e abaixou a mão para fazer o ataque despencar. Kim Jo-yeol rapidamente disparou para longe para escapar debaixo deles. Então ele deu um passo à frente e avançou para atingir diretamente o deus caótico da neve. Mas a constelação já tinha preparado algo à espera dele. Uma flor de gelo desabrochou para todas as direções, e Jo-yeol de repente encontrou espinhos se formando bem diante dele. Com um único movimento, ele os despedaçou. Já irritado, o nosso deus marcial exigiu saber que absurdo era aquele, porque estava ficando cansado de lutar contra essas estacas de gelo minúsculas. O rei respondeu com total indiferença que, se Jo-yeol já queria algo maior, então poderia ter. Com isso, ele atirou um floco de neve nele, e Jo-yeol encarou diretamente o seu centro. Então ele explodiu bem diante do rosto dele. Em vez de entrar em pânico, Jo-yeol comentou que não estava esperando um ataque como aquele, soando genuinamente impressionado. E o rei respondeu que tinha a intenção de congelar Jo-yeol completamente, da cabeça aos pés. Mas, no fim, só um pouco de neve tinha grudado nele, o que era exatamente o esperado do deus das artes marciais. Jo-yeol ergueu uma mão e disse que ele devia parar de elogiar o inimigo daquele jeito, porque era constrangedor, mas, por trás daquela resposta seca, ele já pensava outra coisa. Esse oponente era impressionante. Se Brace estava certo sobre o reino mental, Kim Jo-yeol só era tão poderoso assim porque conhecia seus poderes da vida passada. Mas o deus caótico da neve agora era uma constelação. Não deveria haver diferença alguma na força dele agora em comparação com quando ainda estava vivo. No entanto, ele claramente era diferente. Se realmente tivesse sido tão poderoso assim quando ainda estava vivo, Jo-yeol sabia que se lembraria dele sem a menor dúvida. Mas talvez o deus caótico da neve tivesse passado todo esse tempo treinando naquele lugar, e isso tivesse mudado a forma como ele enxergava a própria força, tornando-o mais poderoso do que nunca. Em vez de achar isso perturbador, Jo-yeol sorriu. Porque agora ele estava realmente se divertindo. Ele admitiu que teria gostado de conhecer o rei muito antes. Ele perguntou o que exatamente Jo-yeol queria dizer com isso. Nosso garoto respondeu com um sorriso de canto que não passava de um elogio pela força dele, então ele devia apenas aceitar e ficar quieto. O deus caótico da neve sorriu de volta. Então seu corpo tremeu, e ele declarou que, se tinha sido elogiado daquela forma, então não tinha escolha a não ser provar que merecia aquilo. Ele cerrou o punho gelado e preparou outro ataque. Deixou claro que, depois de receber a aprovação do deus das artes marciais, agora precisava superá-lo. Então o rei avançou com seu soco congelante. Ao mesmo tempo, Jo-yeol balançou a espada. No instante seguinte, os ataques dele se cruzaram enquanto ambos paravam por um breve segundo. O deus caótico da neve sorriu de canto e disse para ele esquecer isso, mas então o gelo ao redor do seu pulso explodiu de repente, e a verdade o atingiu na mesma hora. Ele não tinha conseguido deixar nenhum arranhão no deus das artes marciais. Nunca conseguiria superá-lo. No mundo real, a luva flutuava acima do chão enquanto Kim Jo-yeol permanecia diante dela de olhos fechados. Hyeon-seol observou e disse que aquilo tinha levado mais tempo do que ela esperava, então tentou encontrar uma explicação decidindo que ele devia ter usado algum tipo estranho de magia, porque, caso contrário, não havia motivo para a constelação deles ainda estar brincando com ele por tanto tempo. Mas então a magia que saía da luva começou a aumentar. Foi aí que sua compostura se quebrou, porque, do ponto de vista dela, ele ainda parecia perfeitamente normal dentro do reino mental mesmo depois de todo aquele tempo.
Então Zhou Yu abriu os olhos, virou a cabeça na direção de Yonva Seol e disse calmamente que já tinha derrotado a constelação dela. Yonva Seol não conseguiu processar aquela resposta de jeito nenhum. Ela estava prestes a perguntar que tipo de piada Zhou Yu estava fazendo, mas não chegou a completar a pergunta. No instante seguinte, uma janela de notificação apareceu e o próprio deus caótico da neve demonstrou gratidão a Qin Zhou Yu. Isso transformou a incredulidade dela em horror. A ideia por si só já era absurdo bastante. Um estudante do ensino médio derrotar a constelação soberana deles não deveria ser possível, muito menos acontecer de forma tão limpa que a constelação saísse disso respeitando. Zhou Yu caminhou até ela e disse a Yonva Seol que ela podia perguntar à própria constelação mais uma vez, caso precisasse de confirmação. Então ele a segurou pelos ombros e lembrou que ela havia prometido que nunca mais encostaria um dedo em Yenon. Ele também não tinha terminado. Olhando para ela com raiva aberta, disse que queria revisar os termos. Depois, Qin Zhou Yu entrou na sala de espera e anunciou que era hora de irem embora. No momento em que Zhou Yu olhou para cima, percebeu que a família inteira estava ali. Rian sorriu e disse que era incrível se encontrar de novo daquele jeito, porque nunca imaginou que ele realmente viria pessoalmente até a propriedade deles. Zhou Yu respondeu com a mesma naturalidade que a reconhecia como Rian Seol, a diretora da Academia Lotus Branca, e admitiu que também nunca esperava vê-la ali. Yenon se virou para ele e perguntou se ele tinha terminado o que veio fazer, e ele respondeu que sim, então disse que explicaria tudo no caminho de volta. Depois disso, olhou ao redor e percebeu que os olhares naquele lugar estavam ficando intensos demais. Então os dois saíram juntos sem fazer muito barulho. Enquanto se afastavam, Yenon baixou o olhar e disse que Zhou Yu tinha voltado muito mais rápido do que ela esperava. Então isso provavelmente significava que ele tinha perdido. Yenon não parecia tão decepcionada assim. Afinal, era impossível vencer uma constelação. Além disso, Zhou Yu não tinha uma bênção. Então o único poder que podia usar era o seu próprio. E o nosso garoto disse que essa parte era verdade. Então Yenon perguntou que condição sua mãe tinha imposto, e ele respondeu que supostamente deveria se tornar um escravo da família deles. Yenon ficou imediatamente preocupada e perguntou se isso significava que Zhou Yu agora seria servo deles, enquanto Zhou Yu apenas lhe deu um não sei. Então ele admitiu em pensamento que a reação dela era engraçada. Queria ver por quanto tempo Yenon tentaria arrancar respostas dele. Yenon baixou os olhos e disse que deveria tê-lo impedido. Então, enquanto caminhava ao lado dele, finalmente começou a contar o que a tia e as irmãs lhe disseram. Na mente dela, ainda conseguia ouvir a mãe sendo descrita como anormal, como alguém disposta a jogar fora a própria vida apenas para se agarrar ao posto de chefe da família. Ela repetiu o que a tia tinha dito, que Yonva Seol queria se tornar a chefe da família desde muito nova. Então Riel viu essa ambição e abriu mão da posição. Mas mesmo depois de finalmente alcançar esse posto, ela nunca desacelerou. Segundo Yenon, sua mãe queria permanecer no topo até que a própria morte arrancasse esse título dela. Enquanto falava, memórias da infância e das irmãs surgiam uma após a outra. A verdade era que Yonva nunca sequer quis ter filhos em primeiro lugar. Os anciãos do clã a obrigaram a dar à luz apenas para garantir um herdeiro para a família. Mas, aos olhos daquela mulher, filhos não eram família. Eram uma ameaça à posição dela. Ela disse que a mãe as castigava constantemente, por qualquer coisinha, e, como o talento dela se destacava mais do que o dos outros, acabou se tornando o principal alvo da mãe. Foi por isso que terminou aprisionada, enquanto o rei nas Neves Profundas aparentemente compartilhava a mesma opinião sobre o valor dela e ainda assim não fazia nada. A essa altura, Yenon soava destruída. Tudo isso não era simplesmente ridículo. Porque Yenon nunca sequer quis se tornar a chefe em primeiro lugar. Zhou Yu apenas estava ouvindo, mas então de repente sorriu de canto e disse que agora tudo finalmente fazia sentido. Zhou Yu queria esperar para ver até onde Yenon iria com aquilo, mas a interrompeu depois de vê-la ficar deprimida. Zhou Yu finalmente contou que tinha vencido. Ele derrotou a constelação deles. Yenon não conseguia acreditar.
Ela encarou o nosso garoto e perguntou se ele estava brincando, e ele rebateu perguntando-se, por acaso, parecia dia da mentira para ela. Então, olhando para frente, perguntou algo mais importante. Toda essa loucura realmente tinha começado porque a constelação supostamente a chamou? E Elan respondeu que sim. Foi aí que Zhou disse que a história não fechava desde o começo. Porque, por tudo que ela tinha contado, a constelação não demonstrava nenhum interesse real nos assuntos internos da família. Então Zhou perguntou isso diretamente à própria constelação. Então a narrativa voltou ao que tinha acontecido dentro do reino mental, onde o rei estava caído no chão. Para garantir que ele respondesse direito, Zhou primeiro deu um tapa na cara dele, depois mandou que se levantasse, já que não ia morrer mesmo. O deus da neve perguntou o que Zhou queria saber, e o nosso protagonista disse que tinha ouvido que o rei tinha chamado especificamente por Yenan, então queria o motivo. O rei respondeu que não tinha sido ideia dele. Tinha sido um pedido da atual chefe da família, que lhe disse que a filha mais nova precisava da bênção dele. Mas continuava recusando-a, e Yonva achou que a filha não ousaria ir contra a constelação e, com base nisso, ele seguiu a ordem dela. Zhou quis confirmar se aquilo era realmente a verdade, porque também tinha ouvido que a constelação havia ordenado antes o banimento de Yenan. O deus caótico da neve admitiu que era a primeira vez que ouvia falar de algo assim. A constelação nem sequer sabia que a garota se chamava Yenan até agora. Zhou perguntou se ele estava falando sério. Então sorriu de canto quando a verdade finalmente se encaixou. A chefe da família simplesmente o tinha usado. E Yenan também entendeu. Zhou disse com toda clareza que a mãe dela tinha manipulado todos ao redor, tinha mentido na cara deles, alimentado todos com promessas vazias e até usado a própria constelação da família como ferramenta para correr atrás dos próprios objetivos egoístas. Isso foi suficiente para quebrar o que restava da contenção de Yenan. Ela chamou a mãe pelo nome, furiosa, e perguntou se ainda havia algo sagrado naquela mulher, se ela estava disposta a enganar a própria família e até a constelação deles. Então olhou para os próprios pés e perguntou por que a mãe tinha destruído a vida dela apenas para proteger sua posição, antes de admitir que tudo aquilo era nojento. Zhou olhou para o céu e disse que essa era a razão pela qual ele tinha pedido a constelação para encerrar o contrato. Yenan perguntou de que contrato ele estava falando, e Zhou explicou que se referia ao acordo entre o rei nas neves profundas e a chefe da família. E, àquela altura, talvez isso já tivesse acontecido. E, de fato, Yonva Seol recebeu uma notificação. A mensagem informava que o rei estava devolvendo todo o poder que havia concedido a ela. Então veio o verdadeiro golpe. O contrato dela com o rei nas neves profundas havia sido encerrado. Enquanto isso acontecia, Zhou continuou andando e disse que aquilo já não era mais uma questão de ela permanecer como chefe da família ou não, porque, depois disso, ela não serviria nem para limpar sapatos. Yenan ficou atônita quando Zhou disse que ela não precisaria mais sujar as próprias mãos lidando com aquela bagunça. Então o constrangimento a alcançou mais uma vez quando ela agradeceu a Zhou. Ela baixou a cabeça e disse que Zhou não deveria ter ido tão longe por ela, e agradeceu de novo. Mas Zhou sorriu de canto, soltou o ar e disse que, na verdade, não era nada demais. Então disse que, agora que o problema com a família dela tinha sido resolvido, Yenan finalmente poderia se concentrar em treinar direito. Yenan concordou com incerteza e, pela primeira vez em muito tempo, a estrada à frente realmente parecia ser dela. Mas eles não estavam sozinhos, alguém os observava por trás. Um homem mascarado perguntou à sua constelação soberana se deveria continuar seguindo os dois. Mas a constelação com chifres disse que não. Em vez disso, ordenou ao homem mascarado que encontrasse os inimigos de Zhou. E é aqui que o episódio de hoje termina. Zhou derrotou o deus caótico da neve, expôs Yonva Seol e deu a Yenan uma chance real de ser livre. Mas, com novos olhos já observando das sombras, isso claramente está longe de acabar. Vejo todos vocês no próximo episódio.